E aí galerinha, tudo bem com vocês? Rafinha aqui de novo para mais um vídeo. Como prometido, agora vai ser um conjunto de vídeos falando sobre o FNAF 4. E hoje nós vamos falar sobre os Nightmares Animatronics. Quem são eles? O que são eles? Quem viu eles? E diversas outras perguntas que podem aparecer no meio do caminho. Five Nights at Freddy's 4 é um jogo bem complicado quando se trata de história. Nos minigames que aparecem na parte de dia, é basicamente a história da criança chorona, ela é mordida, no final da semana aniversário dela e tal. Tem bastante coisa para teorizar sobre os minigames de dia, mas uma questão muito importante é que a gente vai tratar nesse vídeo é a parte da noite do FNAF 4, as noites do FNAF 4, onde você, o jogador, é atormentado pelos Nightmares Animatronics. Quem que são eles? Os Nightmares Animatronics são os antagonistas, né, do FNAF 4, que são as versões assim mais assustadoras, com dente afiado, com garras da banda original. Você tem o Nightmare Freddy, que agora tem os Fredos também, que são esses mini Fredinhos. É teorizado ainda se os Fredos são assim, seres separados do Nightmare Freddy que estão agindo com ele, ou se são parte do Nightmare Freddy, assim, parte do Nightmare Freddy se manifestando, se é que podemos dizer assim. Você tem o Nightmare Bonnie, a Nightmare Chica, o Nightmare Foxy. Tinha esquecido de falar, mas a Nightmare Chica não dá o jumpscare no quarto, ela só dá na porta. No quarto é o Nightmare Cupcake, que é bem legal, o Cupcake finalmente tendo um jumpscare, né? Mais tarde aparece o Nightmare Fredbear e um outro animatronic que é igualzinho o Nightmare Fredbear, que é o Nightmare. Você também enfrenta o Plush Trap e o Nightmare Balloon Boy, que segundo o Scott seria canon. O Nightmare Balloon Boy seria o único canon da edição de Halloween, mas eu acho que ele voltou atrás um pouco assim. Mas bom, isso é discussão para outro vídeo. O que importa é que você tá nessa casa estranha e você tem esses pesadelos com essas criaturas assustadoras. Mas os Nightmares não são simplesmente inimigos do jogo que só servem para te atrapalhar e criar dificuldade. Eles têm história também. Vamos tentar saber o que exatamente são eles. Mas para isso a gente tem que pensar primeiro quem é que viu os Nightmares. Quem é que viu os pesadelos? O primeiro candidato que a gente tem é a criança chorona. Bom, a criança chorona é aquela criança que a gente joga nos minigames de dia e é debatido se ela é o jogador de dia e de noite também. Vamos ver algumas provas de que seria a criança chorona que viu os Nightmares. Bom, primeiro, vamos começar pelo nome, Nightmare, que significa pesadelo em inglês. A gente pode ver que a criança chorona ela é muito assustada e tem medo dos animatronics, né? Então, já que são pesadelos, assim, pelo menos o nome deles é pesadelo, então faria sentido ela ter pesadelos dos animatronics, já que ela tem medo deles. E também a forma como os Nightmares erguem você no jumpscare lembra muito os bullies do FNAF 4 que te erguem, né, pra levar você pra boca do Fredbear. E o Nightmare Fox, ele também tem o mesmo som de quando o Michael dá o susto na criança chorona durante os minigames. É o mesmo som. E também nós temos aquele livro lá que é bem questionável, mas que diz que a criança chorona também foi atormentada pelos Nightmares. Você tem essa arte aqui, né, da criança chorona com o Nightmare. O que eu acho que talvez
seja alguma prova, né? Porque o Scott Calton, que começou no arte, não vai fazer esses dois personagens juntos à toa, né? E também no Survival Logbook, a Cassidy pergunta para a criança chorona se o brinquedo preferido dela era um telefone roxo, que é o se referindo ao telefone que aparece no quarto, né? Que você tem lá um telefone jogado. E também o fato de você ter um animatronic dentro do armário e um debaixo da cama, que nem o bicho-papão, faz sentido assim com o imaginário de uma criança. E também o próprio Nightmare Fredbear e o Nightmare também, né? Que são meio que os chefões do FNAF 4, sei que podemos dizer assim. Sim, eles têm bastante ênfase na boca, né? Eles têm uma boca muito grande, com sangue. Eles têm a boca na barriga também. Eles são gigantes, eles tomam o lugar de todos os animatronics, porque primeiramente o Fredbear é o animatronic que mordeu a criança chorona, e porque é o animatrônico que ela provavelmente mais viu, né? Já que a gente vê nos minigames que ela passava bastante tempo na Fredbear's, muito provavelmente por causa que o pai dela é o William Afton, né? Então, para não deixar o moleque sozinho em casa, ele levava o filho pro trabalho. Mas, enfim, o Fredbear sendo essa figura, sim, assustadora, faria sentido com a criança chorona. Porque ela não gostava de ir na Fredbear's, ela não gostava dos animatrônicos, ela gostava dos personagens, mas não dos animatrônicos, sabe? Então, faria sentido ser a criança chorona por essas provas. Só que tem um porém. Nós temos provas para o Michael também ser o jogador do FNAF 4. Você tem, por exemplo, durante o FNAF 4, você tem o layout da casa do FNAF 4. Ele é muito diferente dos minigames pro jogo em si. E já é um ponto a se pensar, né? Mas a gente vai falar disso mais tarde. E talvez seja o quarto do Michael, sei lá. Bom, você tem essa questão, né, dos quartos, de não ser o quarto da criança chorona. Você tem o áudio da chamada do FNAF 1, da ligação, invertido, tocando pelas noites, que você pode acontecer, né, do áudio começar a tocar no meio da noite. O Michael também desenhou no Survival Logbook o Nightmare Fredbear, quando a Cassidy perguntou se tinha sonhos. Eu acho que ela tava querendo perguntar pra criança chorona, né? Mas, enfim, Michael respondeu desenhando o Nightmare Fredbear, o que é algo bem interessante saber que ele viu os pesadelos também, ou se só ele viu a criança chorona, não sei. Mas enfim, e aqueles easter eggs que aparecem da flor, do negócio de soro, das pílulas, isso tem a ver com o Michael, porque quando a criança chorando foi mordida, ela não morreu exatamente na hora. Você vê que no final do FNAF 4, quando tá aquela cena lá da criança chorando no escuro, a cena termina com o barulho de um monitor do hospital. Ou seja, a criança chorona não morreu exatamente no momento da mordida, ela morreu depois no hospital. E essas flores, o soro e as pílulas poderiam significar que o Michael é o protagonista do FNAF 4. Porque além da pelúcia do Fredbear e da própria criança chorona, a única pessoa que a gente sabe que estava lá no hospital é o Michael, que ele pede desculpa. Então, o Michael teria visto essas pílulas, o Michael teria visto as flores, o Michael deveria ter visto o soro. A criança chorona não, porque ela disse que ela não vê nada. E, bom, quando ela já tá no hospital, ela não tá vendo nada mesmo, tá só no escuro com as pelúcias, né? Então não faria sentido aparecer isso se a criança chorona não viu. E agora o Nightmare Fredbear e o Nightmare, agora eles têm outro significado. Ao invés de ser o medo da criança chorona, é a culpa do Michael, né?
de que se arrependeu de ter colocado o irmão na boca do Fredbear. E daí esses monstros aí seriam mais o sentimento de culpa, né, dele. Isso também explicaria por que os animatronics funcionam mais ou menos que nem no FNAF 1, né, porque o Michael é o guarda do FNAF 1 e o Bonnie vem no corredor, a Chica vem no corredor, o Fred fica no escuro e o Fox vence se não olhar, entende? Tá, então a gente tem a criança chorona e o Michael como possíveis identidades para o jogador da noite do FNAF 4. E porque, bom, se eles estão na parte, são os personagens que tem mais ênfase na parte de dia, então faz sentido ser um deles da parte da noite também, né? Talvez seja a criança chorona tendo pesadelos nesse meio tempo entre a mordida e a morte dele. Talvez seja o Michael sendo assombrado pela criança chorona e tendo esses pesadelos por culpa. Ou talvez, misturando os dois, seja o Michael tendo os sonhos que o irmão dele teve. Bom, nós temos um pequeno probleminha em relação a isso. O que é? Durante o Sister Location, naquela parte que tem o Phantom Fred, sim, que você tem que recoisar o sistema, aparece um mapa do Sister Location lá. Você tem as coisas, Circus Gallery e por aí vai. Tá vendo esse negócio aqui? É o layout do minigame de dia do FNAF 4. E aqui tem algo que parece muito ser o corredor do Plush Trap. E aqui tem algo que presumidamente também seria a casa do FNAF 4, assim, o quarto do FNAF 4. E inclusive em todos eles você tem esses quadradinhos indicando o animatronic, né? Então, será que não são pesadelos dos dois, mas algo que realmente aconteceu? Bom, a gente tem nos Tales from the Pizzaplex uma história bem interessante que aparece no último livro. É a última história dos Tales from the Pizzaplex e que, querendo ou não tem nada a ver com o Pizzaplex. Ou será? Bom, essa última história que tem no Tales from the Pizzaplex, ela se chama Ditofobia. Onde que acontece? Tem esse moleque chamado Rory. O Rory, o que acontece com ele? Ele acorda todo dia no quarto dele, um quarto bem familiar, se é que podemos dizer assim. Tem 2 portas, um closet na frente da cama. Ele descreve os brinquedos, descreve que alguma coisa lá que eu não lembro o que era, foi o tio dele que deu, então são coisas dele, né? E ele passa os dias nessa casa, né? Porque ele deveria ir para a escola, mas a mãe dele tá tomando banho o dia inteiro, o pai ninguém sabe onde é que tá, e ele mesmo não sabe onde é que tem a porta para sair de casa e ir para a escola. Então ele fica o dia inteiro andando pela casa e à noite ele vai dormir, só que daí ele tem que acordar porque tá vindo uns monstros. Tá vindo assim, um urso assustador, um coelho estranho, uma galinha com 3 fileiras de dente, uma raposa no armário. Então a gente vê que é uma história diferente de outras histórias que quase nem parece ser de FNAF. O Ditofobia, ela é bem fiel ao FNAF 4, assim, pelo menos em questão de gameplay. O quarto é descrevido quase que exatamente como acontece no FNAF 4. Daí que acontece? Ele tá lá mais um dia, quando ele acorda, o quarto tá tudo sujo, tudo velho, tudo decrépito, tudo mofado. Daí ele olha pra ele mesmo, ele acha estranho, né? Nossa, ele tá mais alto, tá com as pernas peludas, tá com a voz grossa. Daí ele vai andando pela casa assim, achando tudo estranho, né? Tá tudo velho.
O banheiro que ele achava que ficava a mãe dele tomando banho, não, é só uma porta falsa com uma caixa de som em cima, fazendo som de chuveiro. Daí ele vai andando, ele acha uns manequins dos bichos que atormentam ele, só que são só manequins. Daí eles vão tipo num trilhos assim, e daí ele fala assim, ué, coisa estranha. Daí o que acontece? Ele acaba saindo dessa casa, entre aspas, que ele ficou a vida inteira dele. Ele sai e ele vê que tem tipo um negócio de gás conectado e ele tá no Sister Location, assim. É o Sister Location, né? E que a gente até vê esses galão de gás no Sister Location. Possivelmente gás alucinógeno, talvez. Daí que aconteceu? Ele vai lá andando, né? Parece que tá abandonado. Daí ele vê umas anotações, provavelmente anotações do William Afton acompanhando a vida do Rory, assim, observando como é que ele lida nesse espaço controlado. E são de 10 anos atrás. Ele até ontem ele achava que ele tinha 7 anos, agora ele tem 17 do nada. Daí que aconteceu? Ele vai andando, dá a entender que o Sister Location tá abandonado, mas, bom, ele vai andando, até que de algum jeito que eu não lembro como, ele consegue entrar em contato com um amigo dele. Daí ele vai reativar o elevador do Sister Location para ir embora. Daí, quando de repente começa uma voz falando tipo, Rory, volta pra cá, você tá num lugar melhor aqui, lá fora ninguém gosta de você, lá fora ninguém te ama, você sofria na escola, você sofria com seu pai e com sua mãe, fica aqui. Daí o Rory, ele coloca o negócio de gás de volta pra dentro da casa e vai dormir. E a fita rebobina, assim, indicando que é o William Afton falando da fita, mas o William Afton não tá lá há muito tempo, mas indicando que isso já aconteceu muitas vezes e que também não vai ser a última vez que vai acontecer. Muito provavelmente o Rory já tentou fugir do Sister Location, mas está sempre voltando para casa do FNAF 4, que é o nome, né, do livro, Ditofobia, o medo de repetição. Então, o que essa história nos dá a entender? Bom, o que nos dá a entender é que William Afton está fazendo experimentos ou tortura com crianças usando gás alucinógeno e uns manequins, assustando essas crianças num lugar que simula uma casa até não sei quando e para fins desconhecidos até agora, provavelmente por causa da agonia, né, que surge com sentimentos ruins, como o medo, por exemplo. Outra prova de que os Nightmares são criações do William Afton é o que o Nightmare Fred fala pro William Afton na OCN. Eu fui refeito, mas não por você, mas por aquele que você não devia ser matado. Ou seja, se ele está especificando que não foi o William Afton, então os Nightmares já foram feitos pelo William Afton em algum ponto. O fato dos Nightmares serem esses experimentos que o William Afton está fazendo, isso explica por que as casas estão conectadas com o Sister Location, por que aparece a Minerina no Plush Trap, assim como o Easter Egg no Help Wanted, por que os Phantasms estão no quarto do FNAF 4 no Help Wanted, já que, como está conectado, eles poderiam ter entrado dentro da casa de algum jeito. Outra coisa que conectaria
o Sister Location com os Nightmares seriam os Twisted Animatronics. Por quê? Os Twisted são meio que o equivalente dos Nightmares no universo dos jogos. São diferentes, eles têm bastante diferença. Mas eles têm algumas conexões. Por exemplo, o Nightmare, ele não aparece no Twisted Ones e mesmo assim ele tá na capa. Os dois grupos de animatronics têm essa questão de ser todo assustador, cheio de dente e tal. O Silver Eyes adapta do 1 ao 3, se é que podemos dizer. E o Fourth Closet adapta coisas do Sister Location e do FNAF 6. Logo, o Twisted Ones, que é no meio, adaptaria coisas do FNAF 4, sabe? E também na tela de menu do FNAF 4, os bichos estão do lado de fora. E no trailer pergunta tipo, o que você trouxe pra casa, que é algo que lembra muito os Twisted, porque os Twisted eles se enterram durante o dia e depois da noite eles saem pra matar gente. Então tem essa pequena conexão entre os Twisted e os Nightmares. E a conexão do Sister Location é que os Twisted são, sem os discos de ilusões que eles têm, eles ficam parecendo muito os Phantasms, assim. Então, também tem o fato do Twisted Fred conseguir olhar para dentro da boca dele quando a Charlie tá presa dentro dele. Ele consegue virar os olhos para dentro para ver a Charlie, algo que o Phantasm Fred também faz na história Count the Ways para ver a Millie que tá dentro da barriga dele. Então é mais uma coisa que os Twisted fazem que os Phantasms também fazem. Então, já que esses dois estão conectados e esses dois também, então talvez os três estejam conectados, né? Mas bom, Ditofobia é uma história muito boa. Tá bem claro que ela veio para trazer respostas do FNAF 4, as descrições são quase um por um, mas mesmo assim ela tem pequenos problemas que não satisfazem as nossas perguntas. Bom, o primeiro problema que a gente tem com o Ditofobia é que no FNAF 4, os Nightmares parecem ser causados por pelúcias, não manequins. Por exemplo, no Foxy, ele entra no seu armário, você espanta ele, daí quando ele vira uma pelúcia. No quarto, os Freddles, eles aparecem na cama. O que tem na cama? A pelúcia do Fred. Então, o que deixa entender é que os Nightmares sejam esse gás, né, porque aparecem no Sister Location, mais diferente da história, sejam com pelúcias ao invés de manequins, o que é algo bem interessante, ver essa pequena diferença. Outro problema do Ditofobia é que, no Ditofobia, deixa-se subentendido que a casa do FNAF 4 também é debaixo do chão. Daí já começa um monte de problemas em relação a casas. Por quê? Aí a gente tem um monte de casa em FNAF que pode ser as casas que a gente vê aqui no mapa. Primeiro você tem o mapa dos minigames. Essa daí tá mostrando a Fredbear's e a casa dos minigames de verdade? Ou é, sei lá, uma recriação que o William Afton fez do subsolo para simular o que aconteceu com a criança chorona em outras crianças? Porque o Ditofobia dá a entender que esses experimentos são debaixo do chão. Então, essa é a Fredbear's mesmo? William Afton fez uma réplica? O que é isso? Outro problema é a casa do menu do FNAF 4, que também aparece no Help Wanted, no Curse of Dreadbear. Essa casa aí, o que é essa casa? À primeira vista, o que eu penso? Essa casa aí é a casa onde acontece as coisas os experimentos do Nightmares. É a casa da gameplay da noite, sabe? Isso é o que eu acho, porque os Nightmares estão na frente da casa. Sim, ignorando que a Ditofobia fala que seria debaixo do chão, essa daí poderia ser a casa, né, do FNAF 4. A casa da gameplay do FNAF 4. E talvez até a casa do Michael também, né? Que tem o mesmo abajur, né? E eu acho que o Scott Cawthon teria pelo menos mudado a textura do abajur. Sei lá. Bom, mas vamos supor que é a mesma casa, né? Que essa daqui, por causa dos Nightmares na frente, seja a casa do FNAF 4 e seja também
a casa do Michael, que a gente vê no Sissy Location. Ele volta pra casa e come pipoca, assiste novela e tal. Então, tá. Mas o Ditofobia fala que essa casa debaixo do chão, que nem é uma casa, é só um negócio de experimento. E não é uma casa que existe assim por fora. Então é mais um problema aí pra gente resolver, né? Se ela é debaixo do chão ou se não é. Eu acho que não seja. Eu acho que realmente é uma casa, claro, conectada com o Sissy Location, isso é inegável, mas que fica em cima do chão, né? Aí também tem o Help Wanted, que deixa o corredor do Plush Trap e a casa do FNAF 4 juntas, o que não é, são bem longes. Também tem a casa do Midnight Motorist, que assim como a casa do Sister Location e a da gameplay do FNAF 4 é teorizado ser a mesma casa do menu, o que faz sentido assim à primeira vista, né? Porque é no meio do mato, é uma casa assim com design bem semelhante, assim, principalmente agora com o FNAF. Ficou assim, uma silhueta bem parecida, mais ou menos. Faria sentido ser a mesma casa. O único problema é o quarto, né? Porque no Midnight Motorist tem o quarto, tem uma porta só e uma janela que o moleque fugiu. Mas no FNAF 4 você tem um quarto que tem 2 portas e nenhuma janela. A janela tem uma janela no corredor, mas não no quarto em si. Mas agora, voltando para o assunto principal do vídeo, agora a gente tem que resolver a questão. Se são experimentos que o William Afton está fazendo, por que isso tem a ver com a criança chorona e a mordida? Por que essas duas coisas estão sendo mostradas no mesmo jogo, se aparentemente não tem nada a ver uma com a outra? Além de William Afton também observar a casa do FNAF 4 e a Fredbear's. Tirando isso, não tem quase nenhum motivo para os experimentos terem relação com a história da criança chorando e do Michael. Ou será? Para a gente resolver isso, a gente tem que pensar nos seguintes critérios. Esses experimentos têm algo a ver com a criança chorona. Por quê? A gente, como eu já falei, né, nas provas dela, não vou me repetir, mas os Nightmares te levantam que nem os bullies. O Nightmare Foxy, quando tá no armário, faz o mesmo som do Michael quando assusta, e por aí vai. Então tem alguma coisa a ver com a criança chorona, esses experimentos que o William tá fazendo para ter essa simbologia. E também com o Michael, porque ele desenhou o Nightmare Fredbear. A gente ouve o som da ligação do Funny Guy do FNAF 1. E então o Michael também está envolvido nisso. Talvez ele foi submetido aos experimentos, talvez. Ou já que também tem a Fredbear também está ligada ao Sister Location, talvez a criança chorona tenha sido experimentada também. Mas isso não explica porque o Rory, uma criança aleatória, tá lá no meio, né? E por que o William Afton fez isso dessa forma exatamente? Então vamos ver algumas opções. É bem confuso de explicar. E eu já não tenho oratória muito boa. E imagine só explicando um negócio que desde 2015 o povo debate até hoje. Então, Outra coisa que eu tinha esquecido de falar é sobre o Nightmare e o Nightmare Fredbear. Porque eles não são descritos no Ditofobia, o Rory não acha 2 manequins deles. E também no Sister Location não tem quadrados para eles. Então eu acho que o Nightmare seja o Shadow Fred. Se você assistiu o meu vídeo dos Shadows, você vai entender do que eu tô falando. E bom, basicamente ele nos arquivos, o Nightmare tá como Shadow Fred, então é um ponto a se pensar. E o Nightmare Fredbear, ele pode ser o Golden Fred, só que sobre o efeito desse gás, esse gás do medo aí. Por quê? A gente vê que ele fala coisas e age de uma forma bem específica. Ele praticamente teletransporta, a cabeça dele separa do corpo, igualzinho ao FNAF 2. Ele, na OCN, ele fala uma frase que faz referência
ao que a criança chorona disse, como a gente viu no Week Before, a criança chorona possui o Fredbear. Então, para esclarecer o Nightmare e o Nightmare Fredbear, antes da gente partir para as teorias do que possa ser a conexão entre os minigames e a gameplay da noite. A primeira teoria que eu tenho para falar é a teoria de que, você lembra lá no começo do vídeo que eu falei que talvez os Nightmares e as noites do FNAF 4 sejam um sonho ou da criança chorona, ou do Michael se arrependendo, ou do Michael sendo assombrado e tendo os sonhos que a criança chorona teve? Então, vamos pegar essa teoria que eu falei lá no começo para ser a origem dos experimentos. Vamos pensar nessa hipótese primeiro. Vai lá, pensa assim, chega a criança chorando ou o Michael e fala assim pro William Afton: nossa pai, eu tive um sonho que tinha uns animatronic assustador assim, cheio de garra, cheio de dente e por aí vai. E talvez o William Afton, ao ouvir esse relato dos pesadelos dos filhos, decidiu criar os experimentos com gás com base nos pesadelos dos filhos. Bom, daí depende das opções que eu falei você acreditar, mas praticamente todas servem. E especialmente se for do Michael, né? Porque ele desenha o Nightmare Fredbear quase que um por um, só tá faltando uma cartola por algum motivo. Mas o Michael desenha bem, ele conseguiria fazer uma descrição bem fiel aos Nightmares. Sim, se o pai pedisse para ele fazer um dos desenhos dos Nightmares, para em cima desses desenhos ele se basear para fazer os experimentos, entende o que eu tô querendo dizer? Outra teoria é que o William Afton criou esses experimentos com base no que aconteceu com o filho dele, com base no que aconteceu com a criança chorona, e botou o Michael para ser experimentado lá, para passar as noites nessa casa. Por quê? A gente vê que nos minigames aparecem só os bullies e a criança chorona na Fredbear, mas a gente sabe que tem mais gente. Não vão deixar um restaurante vazio só com 4 adolescentes e uma criança. Provavelmente vai ter alguém cozinhando na cozinha e alguém, sei lá, na entrada, alguma coisa. E a gente vê no Week Before que realmente tinha algum cara lá que tentou impedir eles, mas que não conseguiu. Então talvez depois que o William Afton ficou sabendo de tudo que aconteceu, ele decidiu criar esses experimentos e experimentar e para torturar o Michael e posteriormente mais crianças, também é uma opção. A outra possibilidade que eu gostaria de falar envolve a teoria chamada God Victim. O que é essa teoria? Vocês lembram na época do FNAF 4 lançou? Que daí o povo viu que tinha os toys, uma pelúcia que lembra Springtrap, que tinha um menino que parecia o Balloon Boy. Daí o povo achou que todos os FNAFs eram o sonho da criança chorona. Então, o T-Dreads e o Unwittered Truth, junto com alguns outros teoristas, fizeram uma live analisando o FNAF 4 e criaram uma outra teoria que começou com uma piada, mas que mais tarde começou a ficar mais séria, que é o seguinte: ao invés de ser tudo um sonho da criança chorona, porque, bom, isso já foi desmentido, ao invés de ser um sonho da criança chorona, a criança chorona, após a mordida, influenciou os eventos da série conforme as coisas que ele viu na semana da morte dele. Por exemplo, ele viu esse moleque segurando um balão que foi meio babaca com ele. Tá, ele, depois da morte dele, anos depois, ele influenciou algum engenheiro para criar o Balloon Boy. Essa seria a teoria, mais ou menos. Ele influencia os eventos da série, entende? Então, sobre essa teoria, se os Nightmares, em alguma hipótese, já foram pesadelos dele, pode ter influenciado o William a criar esses experimentos, ou se o William já era louco e já estava pretendendo criar esses experimentos, influenciar para ser mais ou menos parecido com o que a criança chorona teve, entende? Eu particularmente acredito que seja que a criança chorona e que o Michael foram testados ainda vivos.
Mas bom, você tem todo o direito de discordar, de falar o que vocês acharam, se vocês concordam, não concordam. Novamente, isso é um jogo, é a FNAF, é um jogo do ursinho que dá susto. Não é nada sério não, então vamos comentar, comenta aí o que vocês acham, se gostaram do vídeo ou não. Tô meio ansioso fazendo esse vídeo, mas bom, né? Então é isso. E espero que tenham gostado do vídeo dos Nightmares. Me fala, se quiser acrescentar alguma coisa, acrescenta e tchau. Vrei să pleci, dar